Oi, gente. Boa noite, gente. Tudo bom? Chamei o Mário aqui, mas não sei se ele já viu. O Mário tá aí. Oi, Cláudia. Será que eu tenho que aceitar o Mário aqui de algum jeito? Tá aqui aguardando o Mário. Mário não pode participar. Enviei de novo. Aí, olá, muito boa noite a todos. Boa noite. E aí, meu querido, tudo bom? Tudo bem? Joia. Que maravilha. Fala de novo, deixa eu ver se eu tô ouvindo aqui no meu... Tá me escutando? Perfeito, maravilha. Perfeito. Aqui no sábado que a gente fez o teste, não consegui, agora deu certo. Ótimo, Que beleza, que beleza. Deixa eu fechar aqui, galera. O pessoal tá entrando aqui. Deixa eu arrumar. Bom, gente, para quem não sabe, é a minha primeira live que eu tô fazendo. Tô desvirginando aqui. Vou pegar o microfone, peraí. Tá bom, tá bom. Como que eu faço para escrever aqui, para ficar o assunto lá em cima que você tinha falado mesmo? Escreve o assunto, manda, Tá. clica em cima, aperta, e aí Peraí. coloca PIN. Tá. Certo. Tá. Se não der, também não tem problema. Pronto. Ó, escrevi, tô clicando em cima, mas não Não fez nada? Não. Talvez a configuração do seu seja diferente. Mas não faz mal. As pessoas vão entrando, elas vão saber o que a gente está falando. Tenho certeza disso. Tá bom? Aham. Bom, vamos nos apresentar então? Sim, vamos lá. Bom, eu sou o professor Demerval, né? Professor de Educação Física já há muitos anos, mais de 20 anos. Sou professor e coordenador universitário. Trabalho com o Mário aí há 5 anos, mais ou menos, para 6 anos já. É um prazer enorme a gente estar junto aí na parceria, né, no comprometimento de uma educação física de qualidade. E o professor Mário aí tem um livro escrito sobre... Legal. Ele vai apresentar já, vai mostrar para vocês, mas é professor na área de personal, de treinamento, hipertrofia, que é exatamente o que a gente vai conversar hoje, né? Como decidir o melhor treinamento de hipertrofia. Tá aí lançando um curso, lançando uma promoção de curso que ele já tem de emagrecimento, né? Então ele vai falar um pouquinho para vocês aí. E é isso, espero que vocês curtam a live de hoje. Muito bem. Diga aí, Posso me Mário. apresentar um pouquinho? Sim, senhor. Vamos lá. Muito prazer para quem não me conhece, sou o professor Mário Tsutsui, professor de Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício e mestre em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo. E será um enorme prazer estar com vocês hoje aqui, conversando a respeito de hipertrofia. Como o professor Demerval havia dito anteriormente, nós somos colegas de trabalho já há longa data, né? E o meu tema principal, o assunto que eu tenho maior domínio é a musculação, motivo pelo qual essa live tem um assunto
de hipertrofia muscular. Bem? Esse, para quem não me conhece, para quem não conhece, esse é o livro Guia Completo de Musculação, uma abordagem prática e científica de minha autoria, né? Diga-se de passagem, dos livros de musculação mais vendidos no Brasil, tá bom? Se por acaso alguém quiser adquirir, ele está disponível lá na minha bio do Instagram, tá bom? A propósito, clica aí para seguir depois, beleza? E vamos começar então, a noite de hoje, então. Eu espero conseguir responder todas as perguntas, tanto do público, como também do professor Demerval aí, que não me contou as perguntas, mas disse para mim já que caprichou nas perguntas e eu espero que eu consiga responder. Vamos lá. Com certeza. Tem até algumas perguntas básicas aqui, Mário. Algumas Vamos à primeira, então. Tá. Primeiro aqui, ó. Eu queria saber, né, um dos professores colocou para nós aqui, né? Eu queria saber sobre os tipos de método de treino para hipertrofia, se nas literaturas tem alguns métodos que sejam melhor para o aumento de hipertrofia muscular. Literatura sempre tem, né, Mário? Isso aí, o que mais tem é isso, né? É só buscar artigos que tem de montão, mas fala um pouquinho aí da sua experiência aí, do que você sabe. Pô, que pergunta legal. Essa pergunta, ela é bem recorrente, né? As pessoas sempre querem saber a respeito de método de treinamento, qual é o melhor, se funciona ou não. Eu tenho um curso de métodos de treinamento, de musculação inclusive, que tem 36 diferentes métodos. São muitos os métodos de treinamento, né? Só que eu tenho digamos, uma má notícia para dar a partir de agora. Por quê? Olha só. Eu, mexendo aqui no meu computador, eu separei um artigo para mostrar para vocês, que é esse aqui, tá? Que está inclusive na minha capacitação. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Agora que eu vi. Nesse artigo aqui, tá? Pode dar print se você quiser, ou copiar, beleza? Esse é um artigo que está na minha capacitação, que eu coloquei aqui, que acabou concluindo, tá? E olha só, que infelizmente não existe, tá? Nenhum método de treinamento que seja melhor ou pior que o outro no que diz respeito à hipertrofia, tá? Então, olha só, esse artigo avaliou 30 estudos científicos, infelizmente, né, infelizmente não, é o resultado que a gente tem da ciência, né? Não existe, então, aí um artigo que realmente ele seja melhor, né? Artigo não, desculpa. Nenhum método de treinamento que realmente ele seja melhor do que o outro, tá? Esse é um artigo bem recente, bem atual, que eu trago aqui para vocês, né? É um artigo de 2019, tá? E, infelizmente, então, para todo mundo, né, não existe um melhor método de treinamento, tá bom? Só que, apesar disso, tá? Apesar disso, a gente precisa conversar um pouquinho sobre método de treinamento, que é uma abordagem bem importante. Mas antes, só uma coisinha, eu estou escutando um barulho muito grande. Eu não sei. Na verdade, acho que não é o meu áudio, não. Demerval, você está na rua, alguma coisa aí? Tem rua perto? Não, será que é daqui? Deixa eu trocar o fone, então. Porque, inclusive, a sua fala ficou um pouquinho ruim aí. Espera aí. Eu tô escutando um chiado. Quando eu fico online e eu uso esse fone aqui, as pessoas às vezes reclamam mesmo. Espera só um pouquinho. Tá me escutando agora? Agora. Agora sim. Beleza? O meu, né? Era o seu. Agora ficou bom. Fone aqui, meu. Perfeito. Aquele fone ali para conversar não é bom, não. Agora ficou Agora bom? tá limpo, totalmente limpo. Tá me escutando bem? Perfeito, sim? Perfeito. Diga aí. Vamos repetir a primeira pergunta, então? Se na literatura tem alguns métodos que sejam melhor para o treinamento de hipertrofia muscular. E você estava dizendo que não tem. Exatamente, professor Demerval. Então, a literatura recente, que é essa que eu vos trago aqui, é um artigo científico de 2019, né? Ou seja, ele foi escrito praticamente ontem.
né, pelos olhos aí, pela ótica da ciência, tá? E ele nos traz que não existe nenhum método de treinamento que seja mais vantajoso do que outro, né? Eu particularmente conheço nada mais, nada menos do que 36 diferentes métodos de treinamento para musculação. A maior parte dos profissionais conhecem aí 3, 4, no máximo 5, tá? Mas eu conheço pelo menos 36, tá bom? Dizendo de passagem aí, eu tenho uma capacitação em método de treinamento de musculação que tem esses 36 diferentes métodos de treinamento para musculação. E se por um acaso alguém quiser adquirir, obviamente é só entrar em contato, né? Agora, apesar desse estudo, né, de 2019, tá apontando para nós aí que não existem, então, métodos de treinamento que sejam melhores do que o outro, né? A gente não pode dizer, então, que nós não devemos variar os métodos de treinamento, tá? Existem, sim, alguns métodos de treinamento que, no meu ponto de vista, apesar de não serem mais adequados para gerar mais hipertrofia muscular, eles podem ser adequados, por exemplo, para conseguir gerar motivação, tá? Existem alguns estudos na literatura que apontam, por exemplo, que o fato de você trocar exercícios na musculação pode aumentar a motivação dos indivíduos, né? Que, por sua vez, pode influenciar na aderência. Esse estudo não aborda exatamente método de treinamento para musculação, mas a gente pode, pelo menos, especular que se mudando aí exercícios, nós temos, então, uma melhora no que diz respeito aí à motivação do indivíduo, nós podemos também, talvez, aí melhorar também a aderência dessas pessoas, tanto trocando exercícios como método de treinamento, tá bom? Agora, uma outra coisa, tá? E desculpa falar tanto assim, né? É que esse é um tema que muito me agrada, e que, modesta parte, né? Eu gosto muito de falar e tem bastante conteúdo, modesta parte. Alguns estudos na literatura já são bem claros de que o volume de treinamento ele é extremamente importante para a hipertrofia, tá? Então, antigamente, nós acreditávamos que a intensidade aí era a principal variável envolvida na hipertrofia muscular. Entretanto, os últimos estudos da última década acabou apontando que, na verdade, né, apesar da intensidade ser importante, ela é mais importante para o treinamento de força e os ganhos de força pura, né? Força pura propriamente dito, que na verdade é importante para os ganhos de hipertrofia, tá bom? Então, olha só. Primeiro, definindo aí volume, né, de treinamento na musculação, nós definimos aí volume de treinamento, né, como quantidade de treino, né? Existem 3 formas de a gente averiguar aí volume de treino na musculação. Na ciência, especialmente, calcula-se volume de treinamento multiplicando-se peso vezes séries vezes a quantidade de movimentos, tá? Só que esse tipo de cálculo, né, ele é um pouco difícil para fazer no cotidiano. O personal trainer que está no dia a dia, tá? Então, então no dia a dia, né, o método mais usado para mensurar volume é o número de séries. Tá bom? Então, por exemplo, ao invés de você fazer uma série, fazer 2 ou 3 séries, por exemplo, pode ser mais interessante, né, do que fazer uma série só. E existem alguns métodos de treinamento, tá, que tem 3 séries dentro de uma série só, né, que é o caso, por exemplo, de um método de treinamento chamado Drop Set. Não sei se por um acaso você já ouviu falar. Você já treinou Drop Set alguma vez? Já? Se é o que eu estou pensando, né? Teve uma vez que eu fiz que era assim, era um bíceps, né, uma rosca direta, na verdade. Então eu fazia inteira, aí depois a metade para cima e de baixo até a metade. Seria isso? Não, não. O nome desse método de treinamento chama-se repetições parciais. O que você fez aí foi o Rosca 21. É muito popular esse método de treinamento aí, viu? É bem legal, as pessoas usam. Mas o Drop Set, na verdade, é aquele que você vai reduzindo a carga ao passo de que a fadiga vem se aproximando, né? Inclusive o nome drop vem da língua inglesa e significa deixar cair, né? Em seu sentido literal. Então, né? O método de treinamento chamado drop set é aquele que onde você, por exemplo, né? Vai lá no tríceps, pula e coloca peso, segura, né? Faz tríceps até falhar, até não aguentar mais. Quando não aguentar mais, você reduz um pouquinho a carga e continua fazendo o movimento até falhar. Quando você falhar pela segunda vez, ainda sem intervalo,
retira um pouquinho de carga e continua mais uma série. Então, nessas 3 séries que nós fizemos, sem intervalo entre elas, nós temos, na verdade, uma série, né? Só que assim, né? São 3 séries dentro de uma série. Então, você acaba aumentando o número de séries, aumentando aí o volume de treinamento, o que, por sua vez, pode ser interessante, né? Especialmente para as pessoas que não têm muito tempo para treinar. Que, a propósito, é a desculpa de muita gente, né? Eu não tenho tempo para treinar, só tenho meia hora, só tenho 40 minutos, só tenho no máximo 1 hora. Está aí um método de treinamento, então, que pode ser bem eficiente, que pode ajudar bastante aí para o indivíduo que não tem tempo para treinar, né? Não tem muito tempo para treinar, mas quer obter, ainda assim, mais resultados, tá bom? E um outro método de treinamento similar a esse, que eu vou ser bem breve agora, chama-se Strip Set. Desculpa te cortar, Mário, só para pegar isso que você acabou de falar, né? Então, por exemplo, esse drop set que eu achei interessantíssimo, né? Eu estou fazendo algo parecido na musculação, num treinamento novo, que faz 10, né? O máximo, a maior carga que eu consigo 10 vezes, descansa 10 segundos e depois faz até a falha. É uma outra forma diferente dessa que você falou. Mas nessa que você disse aí, nesse drop set que você disse, quantas séries mais ou menos? E vai depender do grupo muscular também, né? É de 2 a 3 aí? Geralmente se faz 3 séries, né? Com 3 séries em cada uma, né? Ou seja, você faz 2 drops, 2 retiradas em cada série. Esse é um método de treinamento não tão agressivo, que a gente já consegue usar intermediários aí, que tem mais ou menos 3 meses de treino ou mais, a gente já consegue inserir. O drop set é bem legal, tá? E aí o primo do drop set é o strip set, tá? O strip set realmente vem do nome striptease e consiste em ir tirando todo o peso até o último, tá? Até não ter mais nada. Esse tipo de método de treinamento já é mais para avançado, tá bom? Porque você não faz, por exemplo, só 3 séries dentro de uma. Você acaba fazendo 7, 8 séries dentro de uma série. Motivo pelo qual ele é para avançados, tá? E geralmente ele se faz em série única. Você ou é série única, né? Você faz uma vez só isso, ou você faz, por exemplo, 3 séries do método tradicional, né? De múltiplas séries. Por exemplo, faz 3 séries de 10 de supino e na 4ª e última você manda um strip set, né? Aí já é um método mais avançado, mais difícil. Existem outros métodos de treinamento que também aumentam de forma importante aí o volume de treinamento, mas acredito que para essa live aqui são mais do que o suficiente esses 2 que eu expliquei, tá bom? Antes de a gente partir para a próxima pergunta, gostaria de dizer uma coisa. Na verdade, eu gostaria de chamar o público para fazer perguntas também, tá? Então, a qualquer momento, se você tiver alguma pergunta, manda aqui embaixo nos comentários ou na caixinha aqui para eu conseguir responder, beleza? Professor, espero ter conseguido responder essa sua primeira pergunta. Com certeza. Inclusive, eu até queria comentar, porque eu estava assistindo um vídeo seu no YouTube, né, e estava falando exatamente sobre você fazer uma montagem durante a semana, e é bem legal, né, quem quiser se interessar mais por isso, fazer esse curso do Mário, né, do professor Mário Tsui, para poder organizar todo esses métodos de treinamento durante a semana. Acho que isso é bem bacana, né? E aí você mais ou menos respondeu uma das perguntas que foi feita aqui, que é a seguinte: como é melhor dividir o volume do treinamento? Número de repetições ou número de séries? Você tem uma ideia sobre isso, que eu já vi você falando. Número de séries, especialmente para os profissionais, tá bom? Se vocês forem ler artigos científicos, né, os cientistas geralmente calculam, né, daquela forma anterior que eu falei, peso multiplicado por número de repetições multiplicado por séries. O que é muito legal para a ciência. Geralmente se faz assim o cálculo de volume, mas para o dia a dia, para a prática, não dá para a gente fazer isso, tá? É muito difícil a gente fazer isso. Por que é difícil? Tá? Porque a gente só consegue fazer isso de fato utilizando pesos livres, como por exemplo o supino, o agachamento e a rosca direta, tá? Entrando agora no assunto de biomecânica, né? Quando nós temos, por exemplo, exercícios com polias, tá? Polias, sabe o que são polias? Sim, então nós temos, por exemplo, crossover, né? Que tem aquelas polias, né? Cada polia daquela lá, né? O cabo, ele gira naquela polia. Então, dependendo do tamanho da polia, né? Nós temos ali um eixo e um braço de alavanca, né? Então, dependendo do tamanho, tá? Você precisa calcular
né, ali o braço de alavanca de resistência, o braço de alavanca de potência, para saber de fato quanto peso você está levantando, entendeu? A gente acaba entrando na física, acaba entrando na biomecânica, né? E aí não dá para o personal trainer no dia a dia andar com uma régua e uma calculadora para fazer cálculo de torque, entendeu? Coisas que os meus alunos da graduação geralmente fazem nas minhas provas, ou pelo menos deveriam fazer e acertar, né? Mas enfim... como é difícil fazer esse tipo de coisa, tá? Uma outra sugestão da literatura, e que a propósito é aquela que eu uso, tá? É simplesmente contar o número de séries, tá bom? Contando o número de séries já é algo bem importante aí para você conseguir mensurar a quantidade de volume de treinamento, tá? Vamos supor, então, se você, por exemplo, faz um exercício de peitorais com 4 séries, tá? E você treina peitorais terça e sexta-feira, então você tem um volume semanal de peito de 8 séries no total, tá bem? Outros alunos mais avançados, por exemplo, podem fazer 4 séries de supino e mais 4 séries de pec deck. Ou seja, eles fazem, então, 8 séries de peitorais em cada dia, né? É terça e sexta, 8, 16, então são 16 séries aí de peitorais por semana, tá? Eu particularmente treino aproximadamente de 16 a 20 séries de peitorais por semana, geralmente é isso que eu faço. E outra, né? Existem estudos já apontando, né, que maiores volumes de treinamento tendem a dar mais resultado para a hipertrofia, tá? Isso é bem importante, é bem legal, né? Então, especialmente alunos aí, clientes intermediários e avançados, tá? Precisam ter um volume maior de treinamento, tá bom? E aí, como fazer esse tipo de volume maior de treino, né? Algumas pessoas vão dizer, pô, 16 séries de peitorais, e depois você faz o quê? Eu vou falar, ó, eu faço 16 séries de peito, depois eu faço mais 12 séries de ombro, tá? E depois eu mando mais umas 12 séries de tríceps. Mais ou menos isso que eu faço. E aí você deve estar perguntando, mas dá tempo de fazer em 50 minutos? Dá tempo se eu usar drop set, strip set. Aí dá tempo, entendeu? A gente otimizar, então, né, o tempo, utilizando aí métodos principalmente de redução de carga, que foram esses que eu falei anteriormente, a gente consegue treinar com um grande volume de treinamento, mesmo em um curto espaço de tempo. Essa é a estratégia número 1. A estratégia número 2 é dividir, tá, mais os grupos musculares na semana. Por exemplo, eu falei aqui uma estratégia onde o indivíduo vai treinar terça e sexta-feira peitorais. Mas, se houver tempo, por que não treinar segunda, quarta e sexta-feira? Entendeu? E aí você repete mais vezes e você tem um volume semanal de treino ainda maior, tá? Só uma coisinha, eu não terminei esse assunto. Você tem alguma pergunta? Que eu tô falando. Você quer perguntar alguma coisa? Não, é sobre isso, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu só terminar esse assunto aqui, Demerval. Tá. Porque é o seguinte, alguns marombeiros de plantão aí do outro lado, muito provavelmente devem estar se perguntando assim, então quer dizer que quanto mais volume, melhor. Quanto mais volume eu fizer para o peitoral, mais volume para o tríceps, mais eu vou crescer? Não exatamente, tá? Por que não exatamente? Porque quando você treina demais também, a gente acaba entrando em overtraining, excesso de treinamento. E nós sabemos hoje em dia, tá? Ao contrário do que você pensava há 10 anos atrás, que o dano muscular, aquela dor muscular tardia, que você não consegue nem tirar a camisa no dia seguinte, ela mais atrapalha do que ajuda na hipertrofia muscular, né? Muita gente costuma dizer no pain, no gain, sem dor, sem ganho. Mas isso só é verdade até a página 2, professor Demerval. Existem alguns estudos, inclusive de um brasileiro chamado Felipe Tamas, tá? Que aponta que, na verdade, quando o dano muscular, né, é exacerbado, quando o dano muscular ele é grande demais, a célula muscular acaba usando a síntese proteica para fazer a reestruturação da célula e não para fazer a hipertrofia propriamente dita. Então, na verdade, o dano muscular ele mais atrapalha do que ajuda, tá? Então, assim, sentir aquela pequena dor no dia seguinte, tá? Tudo bem, a pessoa vai sentir legal. Agora, aquela dor que a pessoa não consegue mais andar, não consegue sentar no vaso sanitário, aquilo está descartado e pelo que a ciência indica aí, talvez possa até atrapalhar o processo de hipertrofia. Entendi. E aí tem uma pergunta aqui, ó. Como trabalhar o conceito de ganho de força para atletas de luta, sendo uma preparação de 3 meses? Aí está perguntando sobre a periodização, né?
Sim, então, né, na verdade é o seguinte, né, quando ele fala força, eu acredito que ele quer dizer o treinamento de força como um todo, tá? Porque, assim, ele não especificou que luta que é, né? Você sabe que luta Aham. que é ou não, o Não, Demerval? ele não falou que é Não o Rob especifica, né? Fernandes. Porque nós É. temos aí lutas de curta, média e longa distância, né? Nós temos Aham, as lutas de curta distância, como, por exemplo, o jiu-jitsu, o judô, o wrestling, por aham, exemplo, dentre outros. aham, Nós temos as lutas de média distância, que são geralmente as lutas de bater, como o karatê, boxe, taekwondo, por exemplo, e as lutas de longa distância, que, por exemplo, são aí a esgrima, por exemplo, que luta com a espada, É, né? ele, Então, ele eles, respondeu aqui, ele respondeu, é MMA. MMA. Então, É, MMA, né, é mixo, né? A gente tem, tem tudo sim. menos esgrima, né? A gente tem, então, as lutas de média e curta distância. Mas partindo do princípio, tá, que grande parte da luta acontece de pé, ou seja, em lutas de média distância, o indivíduo ele precisa realmente de potência, né? De potência muscular ele principalmente precisa, tá? Ele Aham, precisa ser rápido e veloz, tá bom? Se eu fosse tá. um preparador físico aí, de um lutador de MMA, tá pensando em desenvolver essa explosão, eu faria uma periodização do treinamento onde, tá? No primeiro mês ele trabalharia principalmente força muscular para dar base, ou seja, Tá. faria exercícios com muita carga e poucas repetições, de 1 a 3 movimentos aproximadamente, tá? E depois faria 2 meses de exercícios específicos de explosão, com cerca de 40% de um RM e com o máximo de velocidade a ser empregada. No Aham, primeiro mês de potência, eu trabalharia principalmente, né, exercícios da musculação, e depois, no segundo mês de potência, eu trabalharia aí exercícios de potência específico para os golpes de luta, respeitando assim o princípio da especificidade, que nos diz que quanto mais específico for o treinamento, mais específico também é o resultado. aham. E aí, com isso, eu vou colocar uma pergunta em cima disso, que inclusive eu já vi você comentando nos seus vídeos, que é a questão do alongamento, né? O quanto que pode influenciar o aquecimento ou alongamento do grupo muscular que será ativado na sessão de treinamento? Que eu vi você comentando uma vez, né, com relação a isso, que o cara vai treinar braço, mas faz aquecimento para perna, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então fala um pouquinho disso aí. Exato, exato. Eu gosto muito de falar isso, né? Vamos lá, só a respeito disso, né? Então, bom, vamos conversar sobre o primeiro assunto aí, né? Você vai treinar musculação, certo? Tá? E aí, muita gente que vai treinar musculação, por exemplo, tem o hábito de aquecer na bicicleta ou na esteira para depois fazer musculação. E grande parte das pessoas que vão aquecer na bike ou na esteira, para pensar, aquece perna e depois vai treinar braço. É. Aquece na bike ou correndo e depois vai treinar membro superior. Não está errado isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Apesar de ser tudo exercício físico, um exercício é cardiorrespiratório e o outro exercício é neuromuscular, né? Então a esteira, a bicicleta é cardiorrespiratório e a musculação é neuromuscular, tá? O aquecimento é importante para a musculação, mas ele deve ser específico, senão você acaba jogando ele fora. Mesmo se você for treinar perna, tá? Aquecer na bike ou na esteira não vai te ajudar tanto. É claro que nós sabemos que aumentar a temperatura corporal em cerca de 1 ou 2 graus, tá? Aumenta a atividade enzimática, o que por sua vez pode aumentar aí a reação, né, dos acontecimentos metabólicos dentro do organismo, aí, a degradação da adenosina trifosfato, por exemplo, dentre outras coisas, como por exemplo a ressíntese dos substratos energéticos. Isso é importante. Só que você não pode esquecer, na verdade, né, de fazer o aquecimento neuromuscular. Quando você aquece no aparelho de musculação, por exemplo, você estimula aí a recrutar mais unidades motoras. Unidades motoras que, por sua vez, tá, vão trabalhar aí para desenvolver força muscular e conseguir recrutar mais fibras musculares, que, por sua vez, vem aí dar mais resultados, tá? E quando eu falo aqui mais resultados, professor Demerval, eu não falo só da boca para fora, não, tá? Existe um estudo muito interessante, que é esse que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó, que apontou exatamente isso. Deixa eu tirar aqui, ó. Quer ver, ó? Olha só. Será que a inclusão de uma única série até exaustão antes do treino para hipertrofia, né? Antes do treinamento pode potencializar a hipertrofia? Essa foi a pergunta, né, que esse artigo aqui,
né, tentou responder. Aqui a proposta é um artigo que, apesar de estar em inglês, né, ele foi feito por brasileiros ali, como você pode ver, tá? Então, o que eles fizeram aqui, ó? 27 homens com idade entre 18 e 25 anos participaram deste estudo, tá? Então, durante 8 semanas, esses indivíduos treinaram na cadeira extensora, tá? Cadeira extensora para treinar quadríceps, tá? 2 vezes por semana, 3 séries de 8 a 12 movimentos com 75% de 1 RM. Um grupo fez musculação tradicional, ou seja, não fez aquecimento, e o outro grupo, olha só, tá? Fez o aquecimento, tá? Incluindo uma série com 20% de 1 RM antes de começar o treino. Fez um aquecimento direto na musculação e um outro grupo controle não treinou, tá? E vamos ver o que aconteceu então, olha só. Mas antes disso, né? Fizeram a avaliação da hipertrofia por intermédio da ressonância magnética, né? Usaram a ressonância magnética, que a propósito é o padrão ouro, para a gente verificar a hipertrofia muscular, e avaliaram força muscular nos indivíduos também, para avaliar o ganho de força, né? Essa aqui é a cadeira extensora, tá bom? E agora sim, vamos aos resultados. Olha que interessante, ó. Houve um aumento expressivo, maior, para o grupo que fez aquecimento. O grupo que fez aquecimento hipertrofiou mais se comparado ao grupo que não realizou aquecimento, tá bom? Fantástico. Olha, isso. Legal, não é? E aí, quando a gente olha também os resultados de força, tá vendo? O jogo da velha aqui nos mostra, né, que o valor de P é menor do que 0,05, ou seja, houve diferença significante entre um grupo e outro, né? E quando a gente vai olhar os dados absolutos, tá? Olha que interessante, ó. Musculação tradicional. Quem fez musculação tradicional sem aquecimento aumentou em 26% a força. Quem incluiu aquecimento aumentou 44%. Tá? Quem fez musculação sem aquecimento aumentou 11,8% hipertrofia. E quem incluiu apenas uma série de aquecimento, quase o dobro, hipertrofiou 20,8%. Olha que interessante. Valor de P menor do que 0,05, o que significa que o resultado ele é estatisticamente significante. Puxa, fantástico, né? Muito bom. Bom pra caramba. E a professora Carla... Tem um curso de hipertrofia, tem um curso de hipertrofia muscular também, que fala principalmente de fisiologia do exercício. Quem quiser adquirir, tem isso e muito mais, tá bom? É só entrar lá no canal do Mário que você vai obter isso aí. Aí a professora Carla Matias, ela pergunta assim, se for aquecer com elíptico, é errado? Errado é correto se você for correr, ou é correto se você for fazer elíptico, né? Mas se você for fazer musculação, o correto, na verdade, é você aquecer direto na musculação. Então, se você vai treinar membros inferiores na musculação, geralmente já aquece no primeiro exercício. Geralmente o primeiro exercício, agachamento, já realiza ali mesmo, né, no agachamento, então, o seu aquecimento, né? Ou você já realiza também, vai treinar, por exemplo, membro superior, vai treinar peitorais, aquece no supino. Vai treinar costas, por exemplo, já aquece no pula em frente. E assim por diante. Muito interessante. Aí o Rodrigo Miguel pergunta assim, o aquecimento que se utilizam de mobilidade articular não seria o mais ideal? Não seria. Não seria o mais ideal. Na verdade, né, já está muito esclarecido e, na verdade, já está bem batido na literatura científica que o alongamento antes da musculação mais atrapalha do que ajuda. Tá? Então, na verdade, nós não deveríamos fazer alongamento antes da musculação. E a resposta é fisiológica, tá? Então nós temos a fibra muscular aqui, tudo bem? Né? Assim, a fibra muscular. Os filamentos de miosina e quitina se conectam e se deslizam dessa forma, tudo bem? Quando o sinal sai do sistema nervoso central, né, percorre, então, a unidade motora e vai até ali a fibra muscular, ele, então... acontece ali a despolarização, né, da fibra muscular, e aí as duas proteínas importantes da contração muscular, que são os filamentos de miosina e actina, eles encostam um no outro, deslizam um sobre o outro, e é assim que o músculo encurta, é assim que o músculo contrai, tudo bem? Agora, né, olha que interessante, quando você faz o alongamento, você mexe na mecânica do músculo, tudo bem? Vamos imaginar que esse é o músculo, beleza? Então eles estão sobrepostos aqui os filamentos de miosina e quitina. Quando você faz, tá, a contração muscular, eles deslizam um sobre o outro, e é assim que tem que acontecer. Quando você faz alongamento antes da musculação, olha o que acontece, ó. Você afasta as conexões dos filamentos de miosina e quitina.
Tá? Então, a cabeça da miosina ela não consegue mais se conectar ao sítio ativo da actina. Logo, não existe interação entre as duas proteínas contráteis. Logo, não existe, então, a contração muscular naquele sarcômero, naquela fibra muscular. Então, é por isso que se perde força, geralmente, e se perde resultados quando se faz alongamento antes da musculação, tá bom? Não faça alongamento antes da musculação. Beleza? Maravilha. Nossa, isso vai ser, isso é um ensinamento para mim. E, Mário, agora eu estou vendo mais ainda por que os alunos te chamam de monstro, cara. Obrigado. Você sabe muito, cara. Tem muita propriedade no que fala. Muito bom. Isso já está me ajudando, inclusive, nos meus treinamentos de musculação. Então, quando você for lá treinar musculação, fazer um alongamentozinho aqui, ali, isso aí não vai mudar, entendeu? Agora, fica lá no espaldar. Conta até 30, troca. Conta até 30, não esquece, isso aí esquece. Mais atrapalha do que ajuda, tá bom? Pois é, perfeito isso aí. Aí tem uma pergunta interessante aqui do Luiz, assim, professor, boa noite, quando o corpo chega no estágio da homeostase, o que posso alterar no meu treino? Bem legal essa pergunta aqui. Legal. Então, na verdade, eu acho que ele está usando um termo um pouco equivocado, se ele está querendo dizer... na verdade, falar na linguagem da fisiologia do exercício, né? Então, homeostase é o termo que nós usamos para dizer que o corpo ele está em estado estável, ele está em equilíbrio, né? É assim que a gente fala quando a gente se refere à fisiologia do exercício. Entretanto, né, na verdade, o que ele está querendo dizer, acredito eu, é o que nós devemos fazer quando os resultados de hipertrofia, de força, de musculação aí, né, eles não progridem mais, né? Nós chamamos de estado de platô, tá? Nós chamamos de estado de platô, tá bom? Então, o que acontece, né? Um dos princípios do treinamento é o princípio da variabilidade, tá bom? Então, o melhor treino de hipertrofia, principalmente para avançados, que é o caso que ele está falando aí, sabe qual que é? É aquele treino que você ainda não fez, entendeu? Porque o que acontece, né? Chega uma hora mesmo, professor Demerval, que o músculo, né? Ele acaba se acostumando, se adaptando, o corpo acaba se adaptando aí àquele determinado treinamento, e aí ele acaba não evoluindo, né? Então, o músculo, o sistema esquelético, ele é muito sensível, né? Ele é muito sensível. O músculo esquelético é muito sensível. Então, assim, ele tende a se adaptar muito rápido, né? Então, se você não mudar, né, os métodos de treinamento, se você não mudar o tipo de divisão de treino, você vai entrar nesse platô realmente e você não vai evoluir, tá bom? Procurem trocar os métodos de treinamento, os tipos de divisão, tá? E também a periodização do treinamento, né? Esse é um assunto que muita gente gosta, inclusive, de conversar, inclusive eu, tá? Que é a periodização na musculação, tá bom? Existem basicamente 3 tipos de periodização na musculação, tá? Mas deixa só eu dar um passo para trás, porque provavelmente algumas pessoas que estão nos ouvindo não sabem o que é periodização, tá? Periodização do treinamento é o nome dado, né, a organização do treinamento, né? Então, a gente fala de planejamento, por exemplo, quando fala de um procedimento de marketing, de administração, e aqui no treinamento nós chamamos de periodização do treinamento, tá? Quando a gente olha a periodização da musculação, existem basicamente 3 tipos: linear, linear reversa e ondulatória, tá? A linear é aquela que você vai aumentando a carga ao longo do tempo. Então, vamos imaginar aí uma periodização de 4 meses, né? Então, em 4 meses, aos poucos, você vai aumentando a carga e reduzindo o número de movimentos. Essa periodização é principalmente usada para atletas que precisam de força, como, por exemplo, arremessadores de peso, tá? Tendem a usar esse tipo de periodização. A linear reversa, como o nome mesmo já diz, faz o contrário. É aquela onde você começa com força, com muita carga e poucas repetições, e ao longo do tempo você vai retirando então a carga e vai aumentando o número de repetições. Esse outro tipo de periodização é muito usado por atletas de fundo, como por exemplo maratonistas, triatletas e ciclistas de estrada. Agora, nós sabemos que para o fitness, para as pessoas que querem hipertrofia, tá? A periodização ondulatória é a mais indicada, exatamente porque ela mexe muito com o princípio da variabilidade, tá? A periodização ondulatória é aquela que, por exemplo, em uma semana, você treina com muita carga, tá? Muita carga e poucas repetições, tá? Então, você treina bem pesadão. Na semana seguinte, você inverte.
pouca carga e muitas repetições, tá bom? O que seriam muitas repetições? Para musculação, 15 repetições, 20 no máximo, né? Na outra semana você volta aí para muita carga. Faz aí 5, 6 movimentos máximos, tá bom? Não deixem também, tá, de prestar atenção na periodização do treinamento. Muito pouca gente na prática faz isso. E os profissionais que fazem isso, que têm isso organizado, certamente saem na frente. Com certeza. E é interessante, né, que você falou aí de cada semana você fazer de uma forma diferente, quer dizer, a primeira você faz de um jeito, a segunda, a terceira você volta na primeira e assim por diante. E aí, complementa a pergunta do Romário, que fez aqui, professor, você varia seus exercícios a cada treino ou passa um determinado período fazendo o mesmo treino? Porque aí já complemento com a minha pergunta também, que na academia onde eu faço, a cada 3 meses troca-se o meu treinamento, né? Então fala um pouquinho disso aí. Perfeito. Eu mudo a cada 3 meses, tá? E é o recomendado, é o ideal, tá bom? No meu ponto de vista, é o ideal. É o ideal, tá? Por que é o ideal? Vamos lá. Alguns personal trainers falam assim, eu troco todo mês o treino do meu aluno. Eu não acho legal, tá? E acho muito pouco legal ainda aquele cara que dá um treino diferente, né? Em cada dia. Muitos na verdade, os personal trainers, eles não têm nem, na verdade, planilha de treinamento, né? Eu só gostaria de ter 1/3, 1/4 da memória fantástica desses profissionais que conseguem guardar o nome de todos os exercícios, todas as séries, todos os métodos, todos os tipos de divisão e periodização. Pelo amor de Deus, não sejam esses profissionais, tá bom? Sejam organizados e tenham planilha de treinamento, tá? Agora, por que eu sou contra, tá, a trocar o treino todo mês? Porque é o seguinte, quando você troca o treino de alguém, troca o seu próprio treino, por exemplo. Cara, na primeira semana, você não consegue treinar direito. Se for um treino novo, você está aprendendo método de treinamento, métodos novos, né? Se você está aprendendo exercícios que você nunca tinha feito antes. Então, na verdade, a primeira semana é uma semana de aprendizado, uma semana de adaptação neuromuscular. Então, você quase não treina direito na primeira semana, né? E nem anda no dia seguinte, às vezes. Então, nem aqui é a lesão do dano muscular que acaba acontecendo. Tá? A adaptação ela começa a acontecer na segunda semana, tá? E na terceira semana a pessoa tende a estar adaptada ao novo treino, tá? Partindo do princípio que um mês tem 4 semanas e meia, para pensar numa coisa, a pessoa levou 3 semanas para se adaptar, aí passa 1 semana e meia, já troca de novo o treino? Tá errado. Entendeu? Então, assim, apesar de treinar, de trocar o treino, né, ser importante principalmente aí para a motivação do indivíduo, etc e tal, é equivocado pensar que se você vai trocar todo mês, vai ser melhor, tá bom? A cada 3 meses, no meu ponto de vista, seria ideal. Não só a troca do treino, mas também uma avaliação física. Perfeito. Perfeito. E acho que só tem mais uma pergunta aqui, que Peraí. Só uma coisinha, ninguém mandou pergunta aqui na live? Por favor, eu estou esperando a pergunta de vocês. Só essas que eu fiz aí para você, né? Fiz algumas aí que eles perguntaram. Eu quero que alguém pergunte, alguém mais pergunte. Por favor, entrem aí, vamos lá. Assim, se você dá ênfase em um grupo muscular, é importante prever o antagonista no mesmo treino? Prever o antagonista? Então você trabalhou ali o bíceps numa sessão, né? E aí você tem que trabalhar o tríceps necessariamente no mesmo dia? Não necessariamente, não. Existe um tipo de divisão que é o tipo de divisão A e B, né? Onde você treina num dia membros superiores e no outro dia você treina membros inferiores. Aí, logicamente, você faria bíceps e também faria tríceps braquial, tá? Mas não necessariamente você precisa usar esse tipo de divisão. Existem outros tipos de divisão, como, por exemplo, o ABC, onde nós dividimos da seguinte forma. Em um dia, peito, ombro e tríceps. No treino B, outro dia, costas, bíceps e abdômen, e no treino C, perna completa. Né? Então, não necessariamente, tá? E esse tipo de divisão de treino, inclusive, ele vai variar muito, né? Em vários aspectos. Né? Um dos primeiros aspectos, por exemplo, que varia muito é a disponibilidade do indivíduo. Né? Quantos dias na semana esse indivíduo ele tem para treinar? Se ele tiver mais dias para treinar, por exemplo, e for um aluno intermediário ou avançado, a gente pode dividir mais o treino, tá bom? Dividir mais o treino, tá? Usar um ABC ou um ABCD, por exemplo, possibilita, por exemplo, que você consiga realizar mais séries em um determinado grupo muscular.
Por quê? Vamos lá. Ao invés de, né, no AB, por exemplo, no AB, o treino A, você treina todo de membro superior, né, em 1 hora, por exemplo. Então você vai treinar peito, ombro, costas, bíceps e tríceps, tá? E abdômen nesse dia. Você não vai conseguir fazer muitas séries para cada grupo muscular. Mas se você fizer, por exemplo, um ABC, tá? Em um dia você faz apenas peito, ombro e tríceps. Se você for fazer, por exemplo, um ABCD, que é um método de treinamento que a gente usa para dar ênfase em um determinado grupo muscular que a gente quer que cresça mais, por exemplo, você escolhe, por exemplo, um dia para isolar o músculo que você quer. Por exemplo, vamos supor que você queira aí, né, dar mais ênfase para o bíceps braquial. Você consegue, por exemplo, tá, deixar o treino de bíceps em apenas um dia. Em apenas um dia, então, você treina só bíceps aí, consegue dar mais ênfase nesse grupo muscular e consegue, então, gerar mais resultados, porque você vai treinar mais volume de treino. Você vai treinar 50 minutos, 1 hora, por exemplo, só bíceps. Eu sei que muita gente do outro lado que está nos escutando aí deve estar pensando, poxa, mas vai treinar 50 minutos, 1 hora só de bíceps. Meu amigo, esse treino não é para pobres mortais, tá? Esse treino é para a galera que treina há anos, tá bom? Diga-se de passagem, eu tenho quase 20 anos de treino de musculação. É bastante mesmo. Bastante tempo. A Karine está perguntando assim, ó. Não sei se tem muito a ver, mas eu gostaria de saber se o treinamento em casa deve ser feito da mesma forma, com troca de exercício de 3 em 3 meses. Observação sem equipamento. Olha, eu faria isso, né? Uma troca aí a cada 3 meses também. Mas o que eu estou pensando aqui é o seguinte, ela provavelmente está falando de treino de musculação, né? Se você vai usar o peso corporal para treinar, isso é possível, né? Mas você não vai ter tanta coisa para variar, entendeu? Não vai ter tanta coisa assim para variar, não sei se você vai conseguir mudar tanto assim o treinamento, né? Independentemente disso, se você for ou não trocar o treino, é muito melhor, obviamente, né, você treinar do que ficar parado. Agora, na pandemia, por exemplo, nós sabemos que uma próxima onda que vem aí são de doenças metabólicas, de modo geral, já que a pandemia gerou aí um sedentarismo importante, né? Ela junto com o impacto aí mental aí que a gente sabe, tá bom? Exatamente. Mário, acho que é isso, né? Aqui ninguém mais tem nenhuma pergunta. O Rodrigo só falou que os dois foram meus professores na Unip. Um grande abraço, abraço você também, Rodrigo Miguel. Um abraço para todo mundo aí. E ótimo, para todo mundo que entrou aí. Agradeço a Camila Barbeta que está aí na área. Que está aí direto. Se ela pudesse estar falando aqui. O André Forte aí, está na área também. Karine está agradecendo. A Camila, se pudesse estar aqui falando, ela iria falar um pouquinho da luta, quando foi perguntar de luta, com certeza, né, Camila? É isso aí, parceirona nossa aí, maravilha. Nossa, Mário, fiquei, assim, encantado com tudo que você falou em pouco tempo aí. Eu teria que parar, se fosse aula, professor, para um pouquinho aí, deixa eu anotar isso, volta um pouquinho. Você começou a falar de sarcômero, você não falou de miosina, quitina, me lembrou há 25 anos atrás na faculdade. Para quem não sabe, eu sou especialista na área de escolar, na área de recreação, né? Mas eu acredito muito num trabalho interdisciplinar, né? Então, esse meu engajamento aqui nas mídias sociais é para estar trazendo esse conhecimento mais completo, né? Então é isso. Camila, beleza, então. Camila.educação Vitor, Instituto não, tá claro, beleza. Posso dar só um recadinho? Mario. Claro, com certeza. Então é o seguinte, ó, né? A minha equipe está falando comigo aqui, né? A minha equipe também conhecida como minha mulher, né? Tá dizendo o seguinte, tá? Quem quiser, tá? Um curso de capacitação em hipertrofia muscular, prático e científico, tá? Com certificado e tudo, mais bônus, os artigos científicos que eu usei, mais outro bônus, tá? Aula ao vivo junto comigo para tirar dúvidas. Entra agora no meu perfil, clica lá no link na minha bio, tá? Entre em contato com a minha equipe que você vai ter uma promoção exclusiva, mas é só para quem está aqui dentro da live, tá? Fala que você estava aqui dentro da live e você vai ter uma oferta especial, beleza? A princípio, a promoção, tá? É para o curso de hipertrofia muscular, tá? Mas existem outros cursos de musculação, se por um acaso for de seu interesse e você estiver aqui dentro da live,
Quem sabe a minha equipe não consegue fazer uma promoção para você. Beleza? Legal. Faz o seguinte, Mário, quem quiser, diz o seguinte, quem quiser essa promoção, diz, eu estava na live treinamento de hipertrofia. Exatamente. Pronto. Outra coisa importante, ó, bem importante para mim, para o professor Demerval, para nós aqui, ó, tá? Dá um print agora nessa live aí, dá um print agora, tá? Pra gente aqui, ó, tá? Se você gostou, se essa live foi importante para você, dá um print agora, sobe lá na sua history, faz um elogio bem legal pro professor Demerval e para mim, tá? Não se esqueça de marcar o professor Demerval e eu também, tá bom? Nessa history, um depoimento bem bacana para eu conseguir compartilhar, então, na minha history, né? Sabe, toda vez que eu preciso de energia, toda vez que eu tô triste, eu olho todos os meus depoimentos, os depoimentos que as pessoas deixam para mim e que estão guardados todos no meu perfil, tá bom? Então, não se esqueça, dá um print aí, tá bom? Faz um depoimento bem legal pra gente. Ótimo, isso aí. E a Kate está escrevendo aqui, está terminando o 6º semestre agora, né, na licenciatura. Façam mais lives, muito bom todo o conteúdo apresentado. Maravilha, Kate, obrigado mesmo, viu? E claro, né, acompanha a gente no Instagram, no Facebook. Eu tenho gravado vídeos no YouTube, assistam lá e curtam a página, se inscrevem, vai ser muito bom para a gente e vai ajudar bastante a gente. Mário, prazerzaço estar com você aí. Nossa, foi muito bom. Puta, gostei demais. Gostei, né? A gente vai marcar muitas outras aí pra gente estar se falando com certeza. Será um enorme prazer, tá? Pessoal, eu fico por aqui então, tá? Agradeço muito aí a presença de todos. Obrigado mesmo. A gente se vê numa próxima live, quem sabe um outro tema. A gente pode falar sobre emagrecimento, cross-training, treinamento funcional, fisiologia do exercício ou biomecânica, tá bom? Me coloco à disposição de todo mundo aí. Por favor, me sigam nas redes sociais e a gente se vê no dia a dia. Tchau, tchau. Maravilha, um abração, gente. Tchau, até mais. Valeu. Salva a live, hein? Tá, mas antes de encerrar o vídeo, aí vai perguntar? Isso. Pode fechar aí, ele vai te perguntar se você quer compartilhar, você clica assim. Valendo. Tá, falou.